Fala pessoal, boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma das nossas sessões de análises, do canal de análises. Vamos ver o que está acontecendo no mercado. Hoje, especificamente, é dia 24 de setembro de 2019 e essas são a nossa análise para os períodos mais longos. Essas análises, em algumas ocasiões, pelo gráfico diário, encontro oportunidades, então eu falo dessas oportunidades. Em outras ocasiões, eu falo da possível direção para onde o mercado vai, mas que não representa exatamente uma operação imediata. Tá? Então, aí cada um se adapta de acordo com o seu plano de trading. Ao DSD, o primeiro par que eu consigo identificar, identificamos aqui uma terceira estrutura, força de venda bastante importante, retração mais fraca, ponto de suporte virou resistência, certa acumulação do preço aqui nesse ponto, mostrando uma entrada de força vendedora a partir desse pin bar que ele mostrou para a gente aqui. E depois disso o mercado caiu, fez um primeiro movimento de queda, temos uma tendência de queda estabelecida no gráfico de 1 hora e 4 horas. Em H4 isso aparece bem melhor, né? Força de queda, retração mais fraca, pode ser que dê continuidade do movimento de queda em períodos menores, como o gráfico de 4 horas. Então, alguma oportunidade pode acontecer no AUD-USD, já que a estrutura é predominante de queda. Tá? Acredito que existe chance de queda no AUD-USD. EURUSD continua congestionado, sombra para cima e para baixo, preso dentro dessa gaiolinha. Deixa eu apagar aqui. Essa aqui é a gaiola do EURUSD. A gente pode ver que ele está preso, não consegue romper nem para cima nem para baixo. Sinal de congestão, indecisão, como você queira chamar, mas o fato é que o mercado está andando de lado e eu estou fora. AUD-USD comentei ontem, na análise de ontem, e falei também no final de semana, que essa é uma zona de resistência importante. O candle de sexta-feira fez esse candle de ignição. Não foi um candle que me convenceu muito, tá? Está no formato de um estilingue. Não me convenceu muito por causa que ele não conseguiu romper a lateralização que estava acontecendo antes. A gente pode ver a lateralização marcada nesses últimos dias, que vai aparecer perfeitamente em H4. Agora parece que está querendo sair um pouco, mas ainda não temos nenhum elemento que mostre para a gente uma continuação desse movimento de queda no gráfico diário, tá? Que é basicamente onde eu negocio. Tivemos esse primeiro, isso aqui é uma análise de price action bastante interessante. Tivemos esse candle que mostrou rompimento, né, um início de rompimento desse ponto de suporte, só que foi um rompimento bem fraco, com sombra para baixo e um candle fraco. Hoje ele voltou um pouco para cima e fechou de forma assim bem tímida para o lado de baixo, tá? Acredito, meu palpite é que esse negócio vai cair, mas não tenho, esse palpite não se enquadra dentro de nenhum trading plan meu. O meu trading plan, a ideia, né, seria negociar esse candle aqui, caso ele tivesse um pouco mais de expressividade, caso ele fosse aquilo que eu chamo de um candle dissonante. Não é. Então eu não entrei, não me posicionei, mas eu acredito, meu palpite é que esse negócio vai cair. Tá? Então, em oportunidade de day trade, de repente pode ser interessante pensar em possível venda no GBP/JPY. GBP/USD continua congestionado, tivemos um padrão, conhecido como Stiling, acontecendo na mesma zona de resistência, aqui nesse ponto. O candle de hoje também foi fraco, deixa eu mostrar aqui, apagamos essa Fibo, e a gente vai identificar que existe uma situação de congestão acontecendo nos últimos candles, onde o preço não conseguiu romper nem para baixo da mínima e nem para cima da máxima. Dois falsos movimentos, chegou aqui, o mercado está bem lateralizado, vai aparecer redondamente aí no gráfico de 1 hora. Vamos ver o que está acontecendo nos demais pares. Por enquanto, meu palpite é que ele pode dar uma retraçãozinha de queda, apesar de que ele não conseguiu romper ainda essa zona de congestão, que é uma zona bastante importante e interessante para o GBP/USD. NZD-USD eu falei na análise de domingo, que eu postei no canal no YouTube, sobre possível valorização do dólar neozelandês frente às outras moedas. Tá? Foi exatamente o que aconteceu. Ontem eu falei bastante desse padrão de candle. Ó a motinha, aí o tiozinho.
fazendo a segurança do bairro, onde minha mãe mora. É isso aí. Eu falei bastante desse padrão de candle, tá? Onde ele engoliu aqui mais de 50%, mais de 75% do candle de queda, e que isso é um sinal de força compradora relevante, apesar de não ser o mais forte, né? O mais forte seria um engolfo, um pin bar ou um estilingue. Engolfo é bem bacana também. Ele não chega a se enquadrar nos critérios de um engolfo, mas mostrou sim entrada de força compradora. E que isso poderia sinalizar a oportunidade de compra. Não tenho, por causa que esse candle não foi exatamente um estilingue e não chegou a ser um engolfo, eu não tenho isso como um critério de operação, tá? Mas eu acredito que isso aí pode continuar subindo mais um pouco. O STJPY está em uma zona potencial de suporte. A comparação entre as forças de queda e de alta, essa aqui é a força de queda, e agora eu vou marcar a força de alta. A comparação nos mostra que a força de alta está quase tão importante quanto a força de queda. Se nós ignorarmos ou retirarmos aqui a marcação da sombra, então nós temos aqui uma situação quase que impede igualdade, tá? Então eu vejo força de compra importante. Esse ponto foi uma zona uma zona de suporte, aqui foi suporte e aqui tem chance de virar suporte. Pode ser que o STJPY nos mostre a entrada de força compradora para amanhã. Meu palpite é que isso vai subir, tá? Isso não se enquadra dentro de nenhum plano de trading ainda, porque não tem um critério, não tem um padrão de candle. Se esse candle, que abriu agora alguns minutos, amanhã ele fechar, por exemplo, como um candle assim, ó, vamos imaginar que ele fecha assim, isso vai ser muito bacana, porque ele vai ser um pimbarzinho mostrando a entrada de força compradora, e isso me interessa bastante pela clareza, pelo ponto de suporte e por causa que temos uma força compradora e uma retração menor. Vamos ver o que vai acontecer a partir desse ponto. O SDCHF também falei dele alguns dias atrás, que tinha dois, né, padrões aqui de candle interessantes. Esse aqui sendo o primeiro em uma zona de resistência. Não confiei por causa que ele não era um candle dissonante. E esse segundo, que poderia ser um candle considerado, quase ser considerado um estilingue, só não foi por causa dessa sombra para o lado de baixo. Apesar disso, pelo fato de estar em uma zona de resistência, isso mostrou para mim possível direção de queda. Não me posicionei, acho que eu também falei a respeito dessa linha de tendência de alta no gráfico de 4 horas, que ele fez um rompimento, então fez um rompimento com um pouco de indecisão, né? E agora rompeu para o lado de baixo, o que pode gerar oportunidades de venda em períodos menores. Vamos colocar aqui, por exemplo, tendência de queda no gráfico de 1 hora. Então, para quem faz day trade, para quem amanhã for se posicionar, o STJPY, amanhã pode ser que esteja interessante para uma possível venda no espaço entre as médias de 30, 50 e 100, de acordo com a estratégia de seguir tendências de RFX online, que pode voltar para cá, depois ele cair. Vamos ver o que vai acontecer. No gráfico diário, não tenho essa clareza com relação ao critério da entrada, por causa que os candles estão com um pouco de sombras. Mas ele chegou numa zona de resistência e começou a cair. Isso é bem bacana e pode direcionar alguma coisa em períodos menores até chegar aqui embaixo. Eurocad, não estou posicionado. Tivemos esse estilingue muito forte de alta. Depois o mercado subiu um pouco, encontrou resistência, uma resistência inclusive bem clara. Aqui foi zona de resistência, resistência, aqui foi suporte, aqui foi resistência. E a estrutura ainda é de queda. Se ele me der algum sinal de possível compra a partir dessa zona de suporte, isso me interessa. Caso contrário, estou de fora por enquanto. GPNZD, comentei a respeito disso com vocês ontem, o fato de que ele foi um candle de rejeição, não me posicionei, tá? É uma zona potencial de resistência, tivemos um candle de rejeição de força vendedora na sexta-feira, um candle de força ontem e hoje em decisão. Não é difícil, e eu acredito que isso tem boa chance de acontecer, o mercado fazer um topo duplo aqui, no gráfico de 4 horas. E é isso que eu quero identificar. Então, ele já fez um movimento de alta, bateu na resistência, entrou força vendedora.
Agora pode ser que ele suba um pouco. Esse segundo topo pode ser mais baixo, geralmente é mais baixo do que o topo anterior, para depois ele fazer esse movimento de queda. Tá? E eu acredito que isso não vai demorar em acontecer, e é exatamente isso que eu quero encontrar no gráfico diário, talvez no formato de um pin bar por essa zona. Vou aguardar até amanhã para ver o que vai acontecer. GBPALD, indecisão. Me interessa muito pensar em possível compra no GBPALD, pelo fato de que ele fez um rompimento muito claro, fez um rompimento da zona de resistência, linha de tendência de baixa, então fiz um movimento. Esse candle estragou um pouco, né? Esse candle poderia ter sido um candle de força compradora. Mas não tem problema, se amanhã ele desenhar um candle de força compradora, que ele talvez volte aqui embaixo, deixando uma sombrinha para o lado de baixo, me interessa bastante pensar em possível compra no GBPLD. Tá? Tá bem claro o rompimento, então se tiver algum padrão, vou até marcar aqui em amarelo, se tiver algum padrão de rejeição de força compradora a partir dessa zona, isso me interessa bastante. Uma voltinha um pouco maior do preço seria mais bacana, porque as coisas ficariam mais claras. CAD-CHF está em zona de suporte. Ontem, eu lembro que inclusive eu desenhei esse candle para vocês, como se ele tivesse sido um candle de alta. Ele bateu na zona de suporte de novo, é uma zona de suporte importante para o CAD-CHF, pode sinalizar alguma oportunidade de compra, mas para isso eu preciso ver algum candle de força compradora. Tá? Não vou entrar somente porque está mostrando algum tipo de... está tocando um ponto de suporte. Então, se entrar força compradora, isso me interessa bastante. CAD JPY também, mesma coisa, zona de interesse importante, só que aqui tem uma certa contradição que me desagrada, que é essa linha de tendência de baixa. Vou pegar outra ferramenta. Aqui tem outra. Tem um ponto de suporte, mas aqui tem a linha de tendência de baixa. Eu fico de fora por enquanto, vou aguardar para ver o que vai acontecer. Como ele está hesitando um pouco em passar para baixo dessa zona de suporte, pode ser que aí exista alguma coisa interessante para a gente. Mas, por enquanto, eu quero ver um pouco mais de força para algum dos lados. CHFJPY, nada, né? Sombra para cima e para baixo. Indecisão, o preço, e se o mercado está indeciso, eu estou fora. Tá? O que eu consigo observar? Vários candles com sombra grande para cima e para baixo. Isso aqui, sombra grande para cima e para baixo, sombra também. E esse candle aqui, esses dois candles, a soma desses dois candles cria um grande candle de indecisão. Se nós tivéssemos um candle de 2 dias, teríamos exatamente isso. Tá? Zona de suporte, zona de resistência, máxima, mínima. A soma desses dois, teríamos um grande candle mostrando indecisão. E eu estou fora, não me interessa. Esse par está bem estranho tem algum tempo já, né? EURO-CHF, eu tinha colocado uma ordem pendente de compra no EURO-CHF, retirei a ordem com vocês, conforme vocês sabem. Quando o mercado veio aqui, faltou um pip meio para ativar a ordem, não ativou, andou bastante depois a favor daquilo que seria o posicionamento da ordem original, em torno de 100 pips, mas como ele não pegou, eu retirei a ordem. Tá? Eu deixei isso aqui apenas para ficar registrado, mas não estou com nenhuma ordem. Onde o preço está agora, deixa eu apagar isso aqui. Olha aí, isso é hora de passar os caras de caminhão. Bom, essa aqui é uma zona de suporte bastante importante para o EURO-CHF. Esse início de rompimento que ele fez aqui foi bem legal. A retração foi bacana, tá? Porque a ordem pendente aqui, não executou e depois o mercado subiu. O mercado voltou para testar essa zona de suporte. Alguma coisa tem, né? Porque a estrutura continua sendo predominante de queda, já que, apesar do rompimento da linha de tendência de baixa, não houve uma continuidade muito clara. Mas, como ele está em um ponto de suporte, para amanhã eu quero identificar para ver se vai existir algum tipo de rejeição de força compradora. Tá? Como ele está no ponto de suporte, então é isso que a gente pode esperar. Então, suporte com falso rompimento, voltou agora. Se fizer um candle de ignição de força compradora, é tudo que eu preciso para eu entrar comprado no EURO-CHF. EURO-GBP, indeciso, bastante congestionadinho.
sombra para cima e para baixo, do jeito que está aí, não me agrada. A estrutura principal no gráfico semanal ainda é uma estrutura de alta e temos que ter cuidado. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto não tem critério para nada, porque não tem nenhum candle que me mostre isso de forma clara. Euro JPY fez aqui o rompimento da linha de tendência de alta, conforme eu tinha falado alguns dias atrás. Fez um rompimento aqui, retração. Existe uma tendência de queda no gráfico de 4 horas, uma certa rejeição ou hesitação para continuar ou caindo. Né? No gráfico de 4 horas já temos um queda de rejeição aqui importante. Acredito que tem chance de uma retração, uma queda um pouco maior no euro JPY. Ainda assim, eu estou meio pé atrás, por causa, principalmente pela falta de continuidade que está tendo na força de venda. Tá? E pelo fato de que quando o mercado chegou nessa zona, que foi a zona de suporte, ele já está hesitando em passar para baixo. Então, temos um candle, temos aqui esse candle que é um inside bar, totalmente preso dentro da máxima e da mínima do candle de segunda-feira. Um pouco estranho. Vamos ver o que vai acontecer. Nesse aqui não tenho opinião nenhuma. GBPCAD chegou na zona de resistência, fez um candle que foi legal, tá um formato bacana, né, que foi esse candle aqui, no formato de stiling. Também não conseguiu romper a lateralização dos últimos dias. Deixa eu apagar essa linha. Então a gente consegue ver aqui bastante indecisão, falso rompimento lá de cima, bateu lá em cima, 3 sombras para o lado de baixo, mas ao mesmo tempo não houve continuidade do movimento para baixo. Tá? O que nós gostaríamos, o que eu procuro identificar, é o movimento quando existe uma continuação da força. Aqui não existiu, nem para cima nem para baixo. Eu estou fora, por enquanto. GPCHF, a rejeição de força vendedora começa a aparecer. Isso aqui é uma coisa que acontece com uma certa frequência. O mercado faz um candle de força vendedora, não tão expressivo, e depois ele começa a cair um pouco lentamente. Quando você percebe, já caiu um monte. Tá? Diferente do GBPCAD, onde o negócio está aqui ainda meio congestionado, está meio incerto, no GBPCHF, os padrões de candle já começam a mostrar para a gente um pouco mais de dominância de força vendedora. Aqui esse candle, o estilinho para baixo, esse candle, apesar de ter sido fraco também, e esse aqui uma certa rejeição. Se nós olharmos no gráfico de 4 horas, vamos identificar o rompimento da linha de tendência de alta. Então fez aqui rompimento, está meio congestionado. Para quem faz day trade, eu acho que pode ser interessante uma possível venda a partir do rompimento dessa zona de suporte no day trade. Deixa eu apagar isso aqui. Por aqui, tá? Então, se fizer rompimento, ó, aqui foi resistência, suporte, suporte. Se fizer rompimento para baixo, tem boa chance de queda. E tem uns 200 pips de queda livre, de possibilidade de queda mais ou menos livre no GBPCHF. Então, meu palpite aqui é de que ele vai cair, apesar de que ainda não se encaixa dentro dos critérios da operação no gráfico diário. Tá? No gráfico de 4 horas, tivemos um rompimento, uma retração fraquinha, está indeciso ainda. Eu prestaria mais atenção nesse ponto em 1.2290, 1.23, mais ou menos. O SDCAD eu retirei a ordem, conforme eu falei para vocês ontem, eu já retirei a ordem pendente que estava em 1.32395. Teria executado a ordem, estaria levemente negativo, mas o mercado está lateralizado. Então, ordem retirada ontem, né? Nesse momento, a ordem estava posicionada, tá? Nesse momento não tem operação e eu vejo um pouco meio turvo esse par pelo sentimento de indecisão dos últimos dias. Estou fora. Aldecad, indecisão bem marcada, candle fraco hoje, com indecisão estou fora. AudiCHF, indecisão. Essa indecisão tem uma característica de possível continuação de queda. Temos um detalhe importante que é a possível continuação vai dar de cara com esse ponto de suporte. Tá? E isso aqui é uma coisa importante. Mas tem muitas vezes o mercado faz isso, né? Faz um movimento de queda, lateraliza um pouquinho para depois retomar
a continuação do movimento de queda. É exatamente o que nós temos aparente aqui. Só que logo de cara ele vai bater nesse ponto de suporte. Então eu fico um pouco receoso de entrar vendido contra o suporte. Eu quero ver o que o mercado vai fazer a partir dessa zona marcada em amarelo. O DJPY, parecido com o DCHF, queda, certa lateralizaçãozinha, pode ser que continue, não está dentro dos critérios do meu plano de trading. O DNZD, começou o rompimento do ponto de suporte no gráfico de 4 horas, então tem aqui força vendedora, uma retração. Para quem conhece a estratégia do Diário X Online, sabe que aqui nós já temos um possível RSI em andamento, tá? Com rompimento, retraçãozinha e possível continuação. Então, de acordo com a estratégia do RSI, uma entrada aqui nesse ponto, stop loss aqui de 30, mais ou menos por aqui, stop loss aqui de uns 30, 34, 35 pips, para sair aqui embaixo com 95, até uns 100 pips. O que daria uma boa relação risco-recompensa no possível final dessa tendência de alta. Deixa eu ver como está aqui a resistência no diário. No semanal, temos uma zona de resistência em 1.0844. Aqui foi zona de suporte, e aqui resistência. Está congestionado, tem chance para uma retração. Meu palpite é que esse negócio vai cair. Tá? Não se encaixa dentro do meu plano de trading. Qual que é o meu plano de trading? Esperar por duas situações. Uma delas, estrutura direcional, retração fraca e candle de ignição a favor da estrutura direcional. Essa é uma das situações. Outra das situações é mercado muito esticado, bateu a zona de resistência, mostrou um sinal de exaustão no formato de pin bar ou estilingue. Okay? E aqui não se encaixa nenhuma das duas porque nós temos congestão acontecendo. Então, dentro da estratégia do canal de análise não se encaixa, mas meu palpite é que esse negócio vai cair. EURALD, candle de indecisão, houve sim predominância de força vendedora no fechamento, mas houve um empate entre as duas forças. Eu estou fora, não quero saber de empate. EURNZD, eu comentei desse papo com vocês ontem, falei da possibilidade de entrada de força vendedora, mas que eu não estava muito tranquilo para entrar vendido por causa da estrutura predominante de alta. Aqui, estrutura de alta, retração mais fraca, ignição de força compradora aqui. Inclusive, se eu não me engano, eu coloquei uma ordem pendente aqui, precisa ver meus registros, mas eu coloquei uma ordem pendente no EURNZD, nesse ponto, para a continuação do movimento de alta, que acabou por não ser ativada. Mas essa estrutura está muito clara de alta, e por isso que eu não coloquei a ordem pendente de venda aqui no EURNZD. Caiu com uma certa dó, né? Ele caiu meio assim, meio com vergonha de cair. Então, estou fora. Tá? O jeito que está aí não me interessa também. NZDK de tendência de queda, estrutura hoje foi um candle tímido, movimento de alta com bastante rejeição de força compradora, de força vendedora. Do jeito que está, estou fora. NZDXHF, meu palpite é que esse negócio vai subir um pouquinho, não muito, tá? Porque a estrutura ainda é de queda, mas do jeito que ele está, deixa eu botar meu celular aqui, cala a boca, né? Por causa que não existe um padrão que esteja dentro do meu critério de operação, tá? Então, do jeito que está, eu estou fora. Mas tivemos esse candle aqui no formato de um estilingue, não foi um estilingue muito, muito bonito, porque ele não chegou a ser um candle dissonante. E o meu palpite é que ele sobe um pouco para depois cair um pouco mais. Então, talvez aqui uma retraçãozinha até aqui, que daria aí uns 50 pips de alta para depois ele vir testar o ponto de suporte. NZDJPY, também temos estrutura de queda. Aqui foi um sinal no formato de um pin bar que mostrou possível continuação da queda. Eu não entrei por causa que esse não é um candle dissonante. E depois o mercado fez um movimento de queda. E aqui o que ele está fazendo agora é nada. É só sombra para cima, sombra para baixo, que caracteriza indecisão. E o Bitcoin? Rompimento do ponto de suporte de forma bem clara, no gráfico de 4 horas aparece aí, o gráfico de 1 hora também, tendência de queda. Como ele fez o rompimento do principal ponto de interesse
de suporte no gráfico diário, pois eu não vejo muita uma perspectiva muito boa de compra, pelo menos nos próximos dias. Já que ele fez um rompimento, pois existe chance de que ele retorne para testar esse ponto, para depois ele continuar caindo mais um pouco. Ok? Dúvidas, perguntas e comentários?